A Ucrânia enfrenta a Rússia não só nas linhas de frente, mas também além delas. Nas profundezas da Rússia e nos territórios ocupados, milhares de agentes secretos, incluindo ucranianos, tártaros e até russos, atuam ativamente contra o Kremlin de dentro. Juntos, eles formam a unidade ATESH e fizeram disso sua missão: atrapalhar a guerra por todos os meios necessários. De táticas furtivas de sabotagem ao compartilhamento de informações privilegiadas, esses agentes corajosos prestam serviços inestimáveis ao exército ucraniano. E os ataques bem-sucedidos mais recentes causaram ondas de choque até o coração de Moscou. A ATESH, que é a palavra tártara da Crimeia para Movimento do Fogo, começou no verão de 2022, logo após o início da invasão em grande escala da Ucrânia. Um dos representantes do grupo, que atende apenas pelo apelido de Zoka, explicou em uma entrevista ao Centro de Análise de Políticas Europeias, CIPA, como tudo começou. Um grupo de ativistas pró-Ucrânia na Crimeia, incluindo tártaros da Crimeia, teve a ideia de criar um movimento. A guerra se arrastava, a Rússia não conseguia atingir seus objetivos e estava claro que a mobilização seria anunciada. A mobilização acabou sendo uma bênção para o movimento, já que os comandantes da Rússia cometeram um erro fatal. Eles forçaram pessoas da Crimeia a se juntarem às fileiras russas. Isso significou que membros ativos do ATESH puderam entrar no exército do Kremlin, o que abriu muito mais oportunidades para sabotagem e outras operações secretas. A partir daí, o movimento começou a crescer, como observa Zoka. Desde o início da mobilização, no outono de 2022, os primeiros agentes do ATESH foram mobilizados para o exército russo. Alguns se alistaram voluntariamente, outros foram recrutados. Desde então, o movimento cresceu. Cada pessoa tinha seus próprios motivos para se juntar. Alguns passaram a vida nas forças de segurança e tinham um profundo senso de injustiça em relação à invasão, por exemplo. Outros eram pessoas comuns que sentiram a necessidade de tomar atitude e fazer o que era certo. Houve também membros mais diretamente afetados pelos acontecimentos na Ucrânia. Zoka destaca, por exemplo, a história muito emocionante de um homem que perdeu o pai na guerra e decidiu se juntar à ATESH para vingar ele de alguma forma. Embora suas origens e histórias sejam diferentes, todas essas pessoas compartilham um objetivo comum: expulsar a Rússia da Ucrânia e pôr fim à guerra. Eles cumprem sua missão de várias maneiras. No final de 2022 e início de 2023, por exemplo, houve relatos de membros do ATESH e outros partidários incendiando quartéis russos, explodindo postos de controle da Guarda Nacional e emboscando comboios. Mas grande parte das operações do movimento ocorre não com tiros e explosões, mas nas sombras, com agentes espionando sorrateiramente locais militares russos, instalações de defesa e empresas, compartilhando o que descobrem com a Ucrânia. Desde então, o movimento tem agentes em dezenas de vilarejos, cidades e regiões, desde as mais próximas à linha de frente até a gélida tundra da Sibéria. Eles conseguem coletar uma enorme quantidade de informações em locais que normalmente seriam bastante difíceis para as forças de Kiev acessarem. E essas informações se mostraram inestimáveis em mais de uma ocasião. De fato, representantes do ATESH dizem que seus agentes desempenharam papéis fundamentais em várias operações ucranianas durante os estágios iniciais da guerra, incluindo ataques bem-sucedidos a embarcações e à infraestrutura da frota russa do Mar Negro ao redor da Crimeia, como o navio de desembarque Minsk, o submarino Rostov do Don e a operação Crab Trap, ataque ao quartel-general da frota em Sebastopol, que resultou na morte de dezenas de oficiais russos de alta patente. Como Zoka explica, membros, ativistas e pessoas do quartel-general registraram todos os navios na baía de Sebastopol, indicando quais estavam em reparo, em treinamento e seus cronogramas. Graças às nossas informações, as forças de defesa conseguiram atacar. Com o passar do tempo, no entanto, e à medida que a Rússia foi ficando cada vez mais ciente da ATESH, os serviços de inteligência do Kremlin intensificaram a caça para encontrar e eliminar quaisquer agentes em suas fileiras. Como resultado, o grupo teve que se tornar mais inteligente, mais furtivo e mais estratégico em seus métodos. Como Zoka aponta, o alto risco afastou algumas pessoas do movimento, temendo por suas vidas e pela segurança de seus entes queridos. Em 2022, havia mais entusiasmo. Muitas pessoas, movidas pela emoção, nos apoiaram e tentaram ajudar de todas as formas que podiam. As emoções diminuíram e muitas pessoas dispostas a correr riscos já deixaram os territórios ocupados. Agora é mais pragmático, mais sistemático, mais metódico.
Mas não é porque Atesh ficou um pouco menor que se tornou menos eficaz. Muito pelo contrário. Na verdade, o movimento ficou ainda mais forte e impactante com o tempo. Em 2024, por exemplo, organizou um projeto chamado BUNT, ou Mutim em inglês, que envolveu a criação de um canal privado de informações para militares russos que estão relutantes em participar dos ataques suicidas da linha de frente do Kremlin. O canal orienta soldados sobre como atrasar ou sabotar operações na linha de frente, como jogar ovos crus nos motores dos veículos. Todos saem ganhando. Soldados que seguem as dicas do canal conseguem sobreviver mais tempo, aumentando as chances de fuga ou deserção. Enquanto isso, as forças ucranianas não precisam se preocupar tanto com diversos grupos de assalto atacando suas posições na linha de frente. Logo após o lançamento do canal, soldados em vários territórios ocupados, incluindo Kherson, Donetsk e Zaporizhia, entraram em contacto com o movimento Atesh e confirmaram que seguiram seus conselhos. Eles usaram nossos métodos, aprenderam, mas seus equipamentos quebraram e não chegaram a lugar algum. O valor disso não pode ser subestimado. Apesar de os ataques de linha de frente da Rússia serem hoje amplamente ineficazes e causarem principalmente baixas em massa ao Kremlin, alguns ainda têm impacto. Certos esquadrões às vezes conseguem penetrar as linhas ucranianas, por exemplo, ou capturar pequenas faixas de terra, ampliando a presença dos russos e facilitando o planejamento de seus próximos movimentos, ou até mesmo o cerco de posições ucranianas. Ao atrasar e atrapalhar esses ataques, os agentes de Atesh estão limitando a capacidade da Rússia de travar sua guerra contra a Ucrânia. Eles estão dando aos comandantes do Kremlin problemas adicionais para resolver e dores de cabeça para enfrentar. Tudo isso enquanto minimizam a quantidade de derramamento de sangue desnecessário dos dois lados. Para outro exemplo das atividades de Atesha, Zoka aponta para a 126ª Brigada Independente de Defesa Costeira da Frota do Mar Negro. Essa brigada está posicionada na frente de Kherson e realizou repetidos ataques a ilhas no delta do rio Dnipro. Graças a Atesha, esses ataques de repente se tornaram muito menos eficazes, já que a brigada relatou jet skis quebrados, botes infláveis danificados e motores que não funcionavam, tudo resultado de atividades de sabotagem sorrateiras dentro das fileiras russas. Zoka afirma que o problema se tornou tão grande e disseminado que as autoridades russas tiveram que ordenar uma investigação especial das unidades naquela área, numa tentativa desesperada de reprimir suas operações secretas. E isso não é tudo. Os agentes do movimento seguiram coletando e compartilhando inteligência com as forças de defesa da Ucrânia. O esforço deles costuma passar despercebido, mas é muito valorizado pelas Forças Armadas da Ucrânia. É somente graças à vasta quantidade de informações coletadas por esses agentes que as forças da Ucrânia realizaram tantos ataques bem-sucedidos à infraestrutura da Rússia. Nos últimos anos, aumentaram os relatos de ataques com drones e mísseis a refinarias de petróleo, oleodutos, depósitos de munição, instalações de armazenamento de combustível, fábricas de mísseis, de drones, portos e outros alvos. Os agentes do Atesha não participaram de todos os ataques, mas tiveram papel importante em vários. Eles ajudam as equipes de drones e mísseis da Ucrânia a entender exatamente onde estão localizadas as principais infraestruturas, quão fortemente são protegidas, que tipos de defesas existem na área ao redor, onde os ativos mais valiosos estão armazenados ou situados e assim por diante. Zoka listou vários exemplos de ataques impactantes nos quais o Atesha esteve envolvido, incluindo ataques a instalações de petróleo em lugares como Luhansk, Crimeia e o porto de Kafkas, junto com um ataque à fábrica de pólvora de Kazan e ao aeródromo de Baltimore, onde a Rússia armazena grandes quantidades de bombardeiros Su-34 e drones. E falando sobre o aeródromo, Zoka relatou: "Nosso agente trabalhou lá e conseguimos rastrear vários dos operadores de drones. Depois, repassamos as informações para a linha de frente em Donetsk. Com o aumento dos incidentes, a Rússia intensificou esforços para eliminar agentes de Atesh, mas os partisanos sempre se mantiveram um passo à frente. Antes de vermos como eles fazem isso e algumas operações recentes, se quiser mais desse conteúdo, inscreva-se no The Military Show. A gente explica tudo assim toda semana." Incrivelmente, uma das maneiras pelas quais Atesh conseguiu permanecer tão eficaz enquanto evita ser detectado é, na verdade, trabalhando bem debaixo do nariz dos russos. Eles recrutaram e atuaram com muitos soldados russos sem que seus comandantes percebessem.
Isso não é nada surpreendente, porque à medida que a guerra avançou e o moral da Rússia despencou, cada vez mais tropas do Kremlin despertaram para a realidade da situação em que seu país se encontra. Eles entendem o quão inútil e fútil essa chamada Operação Militar Especial realmente é, e viram seus compatriotas sendo tratados como pouco mais do que carne de canhão, jogados no moedor de carne em ofensivas fúteis na linha de frente repetidas vezes. Muitos não querem participar, mas se alistaram ou foram pressionados a entrar no exército antes de perceber a verdade. Agora, entre a cruz e a espada, mas ainda querendo agir corretamente, esses soldados estão dispostos a colaborar com os ucranianos para minar, de dentro, o esforço de guerra de Moscou. Zoka tem inúmeras histórias para contar sobre soldados russos que se arriscam e colocam sua segurança em jogo para coletar informações que salvam vidas. Na frente de Zaporizhia, um militar da ativa entrou em contacto e repassou os planos de um ataque a uma vila. Isso ajudou as forças de defesa ucranianas a identificar a verdadeira direção do ataque, e não a falsa, que tinha o objetivo de enganar nossos defensores. E eles conseguiram repelir o ataque. Na linha de frente, ocorreram várias histórias semelhantes. Comandantes russos achavam ter vantagem ou surpreender o inimigo, mas a Ucrânia já os aguardava para uma emboscada graças ao Atesh. Os agentes do movimento também continuam realizando missões de sabotagem. Eles cortaram linhas de comunicação usadas pela Rússia para fazer chamadas, coordenar e planejar operações militares, além de prejudicar o sistema ferroviário. Isso tem sido uma peça fundamental da máquina de guerra do Kremlin para manter as tropas abastecidas com comida, água, munição e armas. Em abril de 2026, por exemplo, surgiram relatos de que o movimento de resistência Atesh destruiu uma locomotiva militar na região de Rostov. O incidente ocorreu perto da estação ferroviária de Likaya, importante ponto de trânsito para cargas militares rumo ao território ocupado de Zaporizhia. Trens transportando munição, combustível e até veículos blindados costumam passar por essa área. Mas graças ao Atesh, um desses trens nunca mais fará essa viagem. O grupo informou que o custo da locomotiva destruída foi de pelo menos $150 mil, acrescentando: mas o verdadeiro custo para a Rússia é muito maior. As ferrovias russas já enfrentam escassez aguda de locomotivas operacionais e capacidade de reparo quase esgotada. Cada unidade do material rodante conta, e agora mais uma se foi. A destruição da locomotiva também paralisou o tráfego ferroviário na região, com vários trens militares tendo que esperar enquanto os funcionários das ferrovias russas lutam para lidar com a crise. Mais tarde, naquele mesmo mês, Atesh atacou novamente. De acordo com o próprio relato do movimento, um único agente corajoso conseguiu se infiltrar em uma subestação elétrica na região ocupada de Lugansk. Uma vez lá dentro, o agente destruiu um transformador elétrico. Logo, um incêndio começou, consumindo outros equipamentos e, na prática, colocando a subestação fora de operação. Essa subestação também fornece energia a um centro ferroviário usado regularmente por trens de suprimentos militares russos. Com a subestação seriamente danificada, o centro ferroviário também teve dificuldades para funcionar, com relatos de vários atrasos de trens, já que as forças de ocupação tiveram que se adaptar à situação e buscar rotas alternativas de suprimento. Mais uma vez, o resultado final disso é que suprimentos importantes não estão indo para onde a Rússia precisa que eles vão. As forças da linha de frente enfrentam falta de recursos, o que prejudica o moral e dificulta o planejamento e execução de ataques pelos comandantes locais. Isolados, esses incidentes parecem pequenos, mas seus efeitos se acumulam. Cada ação aumenta a pressão logística inimiga, ressaltando o valor frequentemente ignorado das ações de guerrilha contra as cadeias de suprimentos e a coordenação. É fácil notar que Moscou está cansada e irritada com as travessuras de Atesh. O grupo foi oficialmente classificado como uma organização terrorista em 2024, junto com outros movimentos partisanos e de resistência. Como resultado, os agentes da Atesh não estão sendo caçados apenas pelas autoridades locais, mas também pelas mais altas autoridades do país. Zoka observa que o grupo tem atrás de si agentes do Serviço Federal de Segurança, FSB, além da Guarda Nacional Russa e da Diretoria Principal do Estado-Maior, GRU. E a Rússia não tem medo de jogar sujo na tentativa de rastrear aqueles que procuram atrapalhar suas operações internamente. Zoka observa que o inimigo, por exemplo, criou várias contas falsas da Atesh em aplicativos de mídia social como o Telegram.
Agentes de inteligência russos fingem ser operativos da ATES nesses canais para atrair interessados e depois armar armadilhas para capturá-los em flagrante. Infelizmente, embora muitas pessoas sejam espertas o suficiente para evitar cair nessas armadilhas, o mesmo não pode ser dito de todos. Em março de 2024, por exemplo, houve um incidente em que um garoto de 13 anos foi enganado por um desses canais. Os impostores russos inicialmente pediram que ele coletasse fotos e vídeos de uma posição temporária das forças russas. Depois, exigiram que cometesse ataques terroristas e até que preparasse um ataque a tiros em uma escola. Como Zoka confirma, o verdadeiro ATES nunca faria algo assim. Não busca prejudicar civis nem causar caos ao próprio povo. Seus agentes focam apenas em alvos militares, usando meios secretos para dificultar o esforço de guerra russo. O incidente prejudicou a reputação do grupo, pois alguns acreditaram nas reportagens russas de que ATES planejava atividades terroristas. Alguns agentes nos escreveram insatisfeitos e tivemos que explicar que isso não era verdade. Estávamos sendo incriminados. Temos limites morais e não somos terroristas. Felizmente, o grupo se recuperou rapidamente e tem ficado mais forte desde então. Zoka observa que ATES teve uma onda de novos recrutas nas regiões ocupadas de Donetsk e Luhansk, que estão sob controle parcial russo há mais de uma década. Ele acredita que muitas pessoas nessas regiões estão cansadas da ocupação russa, da corrupção e do fracasso em cumprir as promessas. De fato, relatos mostram que, apesar do presidente Vladimir Putin prometer libertar o povo do Donbass de uma opressão ucraniana fictícia, a qualidade de vida das pessoas nessas áreas despencou desde que as tropas russas chegaram. Em Luhansk, por exemplo, moradores frequentemente passam meses sem receber pelo trabalho. Alguns perderam empregos e foram substituídos por russos, enquanto muitos tiveram casas danificadas ou destruídas pela guerra e ficaram desabrigados, sem que as autoridades russas oferecessem moradia adequada. Como Zoka diz, as pessoas se sentem enganadas, ofendidas e buscam lutar contra a injustiça. Russos continuam a procurar o grupo em número crescente ao longo dos meses, cada um com seus motivos. Alguns buscam apenas ganhar dinheiro extra. Alguns se sentem presos no exército russo e buscam sair, enquanto outros estão desiludidos com a guerra ou acham que foram enganados para ir à linha de frente. Agora, aproximadamente 2.000 agentes e informantes formaram esse movimento massivo, que se tornou significativamente mais sofisticado desde aqueles primeiros dias no verão de 2022. Os agentes usam ferramentas de segurança avançadas, como VPNs, para ocultar atividades online e aparelhos descartáveis para contacto seguro com outros partidários sem serem descobertos. Moscou, enquanto isso, continua penando em suas fracas tentativas de combater as atividades de ATES, com Zoka observando que, em certas regiões, ATES é classificado quase no mesmo nível de ameaça que a Agência Oficial de Inteligência da Ucrânia, o GUR. Como ele conclui, eles nos levam muito a sério. E é assim que deve ser. Soldados russos estão apavorados, mas já começam a se acostumar com o som dos drones sobre suas cabeças. Essa é a natureza da guerra com a Ucrânia, mas o que vemos agora é diferente. De outro mundo. Um horror vindo dos céus que é silencioso, indetectável e está massacrando os soldados russos aos montes. Ou, de forma direta, os paus mandados de Putin estão com medo e deveriam estar. Os marcianos chegaram. Eles são só o início de uma onda de aniquilação por IA contra as forças da Rússia. Recebemos as primeiras pistas sobre o que a Ucrânia levou ao campo de batalha, vindas não da própria Ucrânia, mas da Rússia e seus amedrontados serviços de segurança. Em 21 de abril, a agência russa TASS publicou uma citação de uma fonte dos serviços de segurança russos, comentando sobre algo monstruoso nos céus. Esses drones são difíceis de localizar antecipadamente com detectores de drones, disse a fonte de forma sombria. A fonte nomeou esses novos drones e explicou por que eles assustam todo soldado russo na Ucrânia atualmente. A principal característica do Vant marciano é que ele opera quase completamente em silêncio. Só é possível ouvi-lo ao mergulhar em direção ao alvo, dificultando que o pessoal dos postos avançados saiba quando o marciano vai atacar, revelou a fonte. Silencioso, mortal. Aparentemente não deste mundo. Parece que a Rússia trouxe tanques e soldados para uma guerra de ficção científica, sem saber lidar com o que a Ucrânia lançou. Fontes russas não identificadas não são as únicas apontando o horror dos marcianos.
Em Olivka, onde os drones de outro mundo da Ucrânia têm causado mais estragos, o prefeito instalado pelos russos na cidade, Ivan Prehodko, falou com horror evidente sobre o que os capachos de Putin agora têm que enfrentar. Segundo Rikodko, os novos drones ucranianos têm velocidade de cruzeiro de até 300 km por hora, sendo mais rápidos que a maioria dos drones FPV e de fibra ótica usados na linha de frente. A questão para a Rússia é simples. Os novos drones ucranianos agora são guiados por inteligência artificial, não mais por operadores. Eles não são detectados por sistemas de guerra eletrônica, nem por detectores de drones, diz Rikodko. A Ucrânia não divulga muitos detalhes sobre esses drones, então pouco se sabe oficialmente sobre o que são os marcianos. Sabemos de algumas coisas, incluindo a surpreendente influência do Google no campo de batalha. Fique com a gente para saber como isso, junto com algumas outras curiosidades interessantes sobre os marcianos, pegou todo mundo de surpresa. Por enquanto, o importante não são as especificações dos novos drones com IA da Ucrânia, mas sim o que eles fazem quando entram em ação. A France 24 destaca que esses drones são totalmente silenciosos até quase atingirem um soldado russo. Além disso, esses novos drones costumam voar tão baixo que os sistemas de defesa aérea não os detectam. Radares voltados para cima são ineficazes contra ameaças aéreas que voam baixo. Adicionar IA e alto poder destrutivo à equação só agrava o problema. Esses drones indetectáveis, além de eliminar soldados russos, também colidem com sistemas de defesa feitos para detectá-los. Para a Rússia, isso é simples. Com os marcianos pousando, surgem brechas para outros drones e armas. Vamos voltar ao que sabemos sobre os drones. Temos uma velocidade de cruzeiro. 300 km por hora não é pouca coisa. Também sabemos que eles são silenciosos e praticamente indetectáveis, e que há algum tipo de componente de IA envolvido. Mas de onde eles vêm? E por que, afinal, de todos os drones que a Ucrânia introduziu no campo de batalha, esse veículo aéreo não tripulado em particular está sendo tratado pela Rússia como se tivesse vindo do espaço sideral? Podemos responder a segunda pergunta com informações do New York Times. Revela que o marciano, pelo menos nas primeiras versões da tecnologia, parece estar voando desde o início de janeiro de 2025. Na época, era chamado de Zangão. Os rumores começaram quando a Ucrânia testou sua nova arma. Em janeiro, um Zangão autônomo fez um caminhão logístico russo parar, segundo o veículo de comunicação. Alguns meses depois, outro Zangão voou sem qualquer intervenção humana para alcançar e atingir um veículo blindado russo, que estava usando sistemas de guerra eletrônica, criados justamente para evitar esse tipo de situação. A notícia se espalhou na Rússia. A Ucrânia tinha um novo drone imune a bloqueadores de sinal. A Rússia fez da captura de um dos drones ucranianos uma prioridade, e logo descobriu que a única maneira de conseguir isso era abatendo um. A Rússia conseguiu isso poucos dias após o ataque do Zangão a um blindado, mais por sorte do que por habilidade. Os destroços do novo drone ucraniano foram enviados ao Centro de Soluções Integradas para Veículos Não Tripulados, um dos principais fabricantes de drones da Rússia, perto de Moscou. O centro analisou os destroços e renomeou o Zangão para Martianin, que em russo significa marciano. Esse nome não surgiu do nada. O motivo pelo qual a Rússia concedeu um título tão fora deste mundo ao novo drone da Ucrânia foi devido ao possível envolvimento de uma organização que ninguém jamais esperaria que fizesse parte da guerra na Ucrânia. Não é o Google, vamos chegar lá. NASA. Não afirmamos que a NASA criou o drone marciano para a Ucrânia, mas segundo a Rússia, é seguro supor que a tecnologia que faz o marciano atingir, sem ser detectado, soldados e equipamentos militares russos veio do programa Ingenuity da NASA. Lá em 2020, a NASA enviou seu helicóptero Ingenuity para Marte, o planeta que deu nome ao drone. Ele voou pela primeira vez em abril de 2021, e nos 3 anos seguintes, esse drone experimental completou 72 voos, todos realizados para determinar o quão bem um drone poderia voar em um planeta como Marte. O drone Ingenuity superou todas as expectativas. A própria NASA disse que o drone acabou voando mais alto e mais rápido do que se imaginava anteriormente. E de acordo com o New York Times, o drone Ingenuity completou muitos desses voos de forma autônoma. Alertas soaram no Centro de Soluções Integradas para Veículos Não Tripulados. Em 1 ou 2 meses, começaram a ser elaborados relatórios que praticamente escancaravam o possível envolvimento dos Estados Unidos na criação do novo drone assustador da Ucrânia. O marciano é uma ameaça séria, afirmou um relatório, acrescentando: não há contramedidas eficazes e não se espera nenhuma no futuro próximo. Em outras palavras, a Ucrânia acabou de levar para o campo de batalha um drone praticamente imparável, e a única maneira de derrubá-lo é ter sorte e atirar nele. A Rússia está certa sobre tudo, até o envolvimento dos Estados Unidos.
Porém, não são só digitais da NASA nos drones marcianos da Ucrânia. Há outra influência ainda mais direta envolvida. Essa influência vem do Google e de sua postura contrária às tendências para garantir que a Ucrânia tenha o que precisa para reagir à agressão russa. Só isso já muda tudo para a Ucrânia. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de estar inscrito no The Military Show. A influência que ficou clara no marciano é do ex-chefe do Google, Eric Schmidt. Eric Schmidt se destaca entre os apoiadores da Ucrânia, não se limitando a doar dinheiro ou fazer declarações gentis. Eric Schmidt usa sua combinação de conhecimento em tecnologia e poder financeiro para montar a produção das armas que tira o sono dos soldados russos. O marciano é uma dessas armas, e é o produto de uma startup comandada por Eric Schmidt chamada White Stalk. A Forbes revelou esse projeto militar ultra-secreto em janeiro de 2024, mas por meses depois disso, pouco mais se ouviu sobre ele. O que ouvimos na época já bastava para convencer quem prestasse atenção de que a White Stalk poderia mudar o jogo para a Ucrânia. Schmidt passou a recrutar os melhores e mais brilhantes do Vale do Silício. Ex-funcionários de Apple, SpaceX e do Google, antiga empresa de Schmidt, estão na White Stalk, com ex-membros de agências federais dos Estados Unidos. Hackathons passaram a ocorrer. Schmidt utiliza sua influência para acessar tecnologias que nenhuma outra empresa privada conseguiria. O projeto consiste na criação de drones com IA para uso pela Ucrânia. É de todo esse trabalho que surgiu o marciano. A tecnologia que começou em um laboratório da NASA e acabou em Marte, agora chegou à Ucrânia. Ele não precisa de GPS para navegar. A varredura autônoma das características do terreno é suficiente. O motor elétrico pesando cerca de 10 kg é o que o ajuda a permanecer silencioso. É barato. Ele utiliza sistemas avançados de detecção e reconhecimento de alvos eletroópticos com IA para garantir precisão nos alvos. E até mesmo os vídeos e dados que ele envia de volta para a Ucrânia usam sinais criptografados avançados que a Rússia não consegue hackear, o que significa que os generais militares de Putin não conseguem nem encontrar pistas sobre o novo drone pelas expressões horrorizadas nos rostos dos soldados que o veem se aproximando. O marciano não é um sonho distante, não é uma ideia maluca de um rico sem juízo. O marciano é real, está destruindo forças e equipamentos russos agora. Isso é um grande problema para Putin. No entanto, isso é só a ponta do iceberg. Por trás das manchetes sobre o drone marciano, há um problema ainda maior que a Rússia precisa enfrentar. A revolução de IA da Ucrânia já está em curso, e a Rússia está ficando bem para trás. O Ministério da Defesa da Ucrânia já deixou claro que vê a IA como divisor de águas na batalha contra a Rússia. Em 4 de maio, Danilo Tzvok, CEO do Centro de IA de Defesa da Ucrânia, A1, deixou isso claro em comentários divulgados pelo Ministério. O uso de IA pela Ucrânia não se trata de criar um campo de batalha 100% autônomo, diz Tzvok. Trata-se de eficácia e da criação de armas que minimizem o risco para os soldados ucranianos, enquanto maximizam o dano causado à Rússia. Além disso, segundo Tzvok, o trabalho de empresas como o Defense IA Center, A1, em parceria com o governo do Reino Unido, é fundamental para proteger a democracia no Ocidente. Democracias devem fortalecer sua defesa. Sem IA, não conseguem proteger a paz, afirma Tzvok. Comentários com um pouco de interesse próprio, vindos de um guru de tecnologia de IA, talvez. Mas a bravata de Tzvok mostra que a Ucrânia vê as armas com IA no campo de batalha como um dos maiores avanços contra o autoritarismo de Putin. O marciano lidera uma nova onda de drones com IA que devastam a ofensiva russa. Não são só os drones que entram nessa onda de inhachava da Ucrânia. Outras armas estão sendo automatizadas para dar vantagem à Ucrânia contra as forças de Putin, como explicaremos a seguir. Focando nos drones por enquanto, o chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Kirilo Budanov, ex-líder da inteligência, afirmou que o campo de batalha chegou a um ponto em que os limites das tecnologias existentes estão sendo alcançados, o que está forçando o surgimento de novas tecnologias para que a Ucrânia continue na dianteira. É necessária uma transição para sistemas autônomos. Estes devem ser plataformas capazes de identificar alvos de forma independente e manobrar sem controle humano direto. A Ucrânia já tem avanços nessa área, e eles devem se tornar um fator importante e possivelmente inesperado no campo de batalha em breve, afirma Budanov. Talvez ainda não tenhamos um campo de batalha totalmente autônomo, mas esse parece ser o objetivo da Ucrânia. A Ucrânia não está apenas dizendo tudo isso enquanto reflete sobre algum futuro teórico. Dinheiro e tempo estão sendo investidos para tornar o campo de batalha o mais autônomo possível.
Empresas como a Swarma, que cria softwares para coordenar enxames de drones e outros veículos aéreos não tripulados, buscam tornar a IA da Ucrânia amplamente usada em suas forças de sistemas não tripulados. A tecnologia da Swarma foi usada em mais de 100 mil missões na Ucrânia desde sua introdução em abril de 2024, segundo o monitor de armamentos da Ucrânia. Empresas como a White Stalk desenvolvem tecnologias e drones mais voltados para usos específicos, e até sistemas individuais podem inspirar futuras gerações de drones usados pela Ucrânia no campo de batalha. A Ucrânia já conta com empresas suficientes para viabilizar sua estratégia com drones. Já existe um verdadeiro gigante da indústria de defesa no setor de drones, e espera-se que fabrique 7 milhões de drones para a Ucrânia só em 2026. Segundo o Kiev Independente. Isso equivale a cerca de 19 mil drones produzidos por dia, alguns custando apenas $500, mas ainda assim capazes de destruir sistemas russos que valem milhões, como as defesas aéreas que agora estão falhando tanto contra o marciano. No campo da inteligência artificial, a Ucrânia já conta com mais de 200 empresas que desenvolvem drones e tecnologias relacionadas a drones que utilizam inteligência artificial. Essas empresas registraram mais de 300 desenvolvimentos de drones com IA na plataforma Brave One da Ucrânia, criada para unir produtores descentralizados de drones e garantir apoio direto do governo ucraniano. No campo de batalha neste momento, a Ucrânia conta com mais de 70 sistemas que utilizam tecnologia de inteligência artificial em operação. Como dissemos antes, o marciano, apesar de assustar os soldados de Putin, é só a ponta do iceberg. É isso que queríamos mostrar. O drone de outro mundo da Ucrânia está liderando uma revolução inteira que está deixando os russos se borrarem de medo mais do que os capangas de Putin puxam o saco dele. O que vemos agora é a Ucrânia entrando em uma nova fase de guerra, inédita até então. A IA permite que drones ucranianos identifiquem alvos e os localizem com precisão de forma autônoma, mesmo em ambientes difíceis com guerra eletrônica. Esses drones também conseguem processar muito mais dados e muito mais rápido do que um ser humano seria capaz, o que já permite que ajustes em tempo real sejam feitos nas ações dos drones da Ucrânia, com interferência mínima dos operadores humanos. Estamos presenciando o avanço da autonomia, e em breve o sol dos drones de IA vai se elevar tanto que queimará a Rússia. Diariamente, novos protótipos de drones e softwares são testados, muitos financiados pela Ucrânia e parceiros. Agora temos pessoas como Eric Schmidt atuando como cruzados pela causa russa, apostando dinheiro no que defendem para entregar um tipo de tecnologia que parece ter saído de Star Wars. Armas que antes eram limitadas pelos cabos de fibra ótica conectados a elas, ou pelo conhecimento que seus operadores tinham sobre o campo de batalha, agora são capazes de voar em enxames, escolhendo alvos enquanto avançam, superando todos os meios que a Rússia tem para detê-las. Antes de um novo dia nascer, a Ucrânia deve seguir construindo. A inteligência artificial claramente oferece muitas vantagens no campo dos drones. Mas se tem uma coisa que aprendemos sobre a Ucrânia desde que Putin lançou sua invasão, é que a Ucrânia nunca deixa uma descoberta de lado depois que ela é feita. Os drones com inteligência artificial estão na vanguarda da revolução autônoma, mas a Ucrânia está integrando IA em muito mais armas do que apenas o marciano e seus semelhantes. Estamos começando a ver IA em todos os lugares, e isso é uma péssima notícia para a Rússia. Em 9 de maio, o Kiev Post informou que a Ucrânia criou, via Brave One, uma torre com IA para rastrear e destruir drones russos de fibra ótica. Esses drones lembram os de IA da Ucrânia, porque não podem ser bloqueados por guerra eletrônica, mas, por não serem autônomos, dependem do comprimento dos cabos. A Ucrânia respondeu aos drones com torres equipadas com IA, já ativas em 10 unidades espalhadas pelo campo de batalha, e que devem em breve se tornar defesa padrão contra uma das principais armas da Rússia na linha de frente. Vemos a Ucrânia usar IA em armas que parecem de outro mundo. Em 9 de maio, a Interesting Engineering informou que a Ucrânia testa um novo laser antidrone, com alcance de cerca de 5 km. Chamado Trizub, esse laser está na fase final de testes antes de ser usado no campo de batalha. Defesas a laser permitem à Ucrânia derrubar drones Shahed russos quase sem custo, pois não há necessidade de fabricar munições ou drones interceptadores. O laser já foi testado com sucesso contra alvos de até 18 centímetros, mostrando que os Shaheds não serão problema. A IA rastreia e mira rapidamente nos drones russos, permitindo que o laser os abata antes de perceberem o ataque. Lembra quando dissemos que a Ucrânia vê essa tecnologia como tão importante que acha que pode proteger a democracia? Isso não é conversa fiada da Ucrânia.
A revista NSS revelou em abril que a Ucrânia está fornecendo os dados que coleta de seus sistemas de drones e inteligência artificial para seus aliados ocidentais, para que eles possam usá-los no treinamento de seus próprios modelos de IA. Isso significa que a inteligência artificial está se tornando mais do que apenas uma ferramenta para a Ucrânia, no campo de batalha. Drones como Martian representam um novo terror para Putin e seus lacaios, pois a Ucrânia usa ativamente dados coletados para se tornar ainda mais importante para países que se opõem à tirania de Putin. Os avanços da Ucrânia são ganhos para todo o Ocidente. Isso significa que a Rússia enfrenta um Ocidente mais unificado, não só ideologicamente, mas também em capacidade de lidar com ela. A Rússia está tentando acompanhar. Está desenvolvendo seus próprios drones com inteligência artificial e tentando usar essa tecnologia contra a Ucrânia. Os drones da Rússia são propensos a erros e não são tão avançados nem mesmo quanto as versões anteriores da tecnologia de inteligência artificial da Ucrânia. Relatórios russos afirmam que o sistema autônomo de guiamento terminal ucraniano, como no drone Martian, tem taxa de acerto direto acima de 70%, impressionando frente às defesas aéreas, guerra eletrônica e demais contramedidas criadas pela Rússia. A realidade que Putin precisa encarar agora é simples: os marcianos chegaram. Eles são só o início de avanços ucranianos que mudaram as regras da guerra moderna. A tecnologia vai melhorar. A Rússia vai borrar as calças ainda mais. E a matança alimentada por IA, que já está acontecendo e só vai piorar, tem o potencial de parar de vez a invasão de Putin. A zona de guerra agora é a Rússia. Isso mesmo, a Rússia inteira. Bases aéreas e refinarias em chamas, drones atingindo alvos a centenas de milhas da linha de frente com facilidade. Lugares antes intocáveis agora são atingidos, mostrando que nenhum lugar está seguro. O que incomoda Moscou é que isso não surgiu de repente, mas se desenvolve há anos. Um ataque de cada vez, cada um mais profundo, ousado e difícil de parar. A Rússia achou que poderia atravessar as fronteiras da Ucrânia e pegar o que quisesse. Ela não esperava enfrentar muita oposição e certamente não esperava ter que suportar ataques retaliatórios em seu próprio território. Mas a Rússia estava completamente enganada. A Ucrânia resistiu. Ela defendeu seu território. E com o passar do tempo foi além, lançando drones, mísseis e até mesmo incursões de grande porte em regiões russas. Pouco a pouco, ataque após ataque, a Ucrânia levou a guerra para dentro da Rússia. Transformou todo o país em uma zona de guerra ativa, a tal ponto que o ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança do país, Sergei Shoigu, admitiu em março de 2026 que nenhuma região da Rússia pode se sentir segura. Então aqui está uma retrospectiva de como chegamos a esse ponto, como a Rússia fracassou tão gravemente em alcançar qualquer um de seus objetivos e como a Ucrânia se levantou, desafiando todas as probabilidades para fazer seu inimigo provar do próprio veneno. Porque, quando a guerra começou, a própria ideia de a Ucrânia conseguir realizar até mesmo um ataque menor em solo russo era praticamente impensável. Os dois países podiam ser vizinhos com laços históricos próximos e conexões culturais, mas quando se tratava de questões militares, eles estavam a milhões de quilómetros de distância. Era um verdadeiro Golias do mundo militar, uma força histórica com um dos maiores e mais fortes exércitos terrestres do mundo. Milhares de tanques, dezenas de milhares de veículos blindados, estoques soviéticos cheios até a borda de blindados e munições, enormes quantidades de artilharia, bombas e mísseis prontos para causar danos inimagináveis. Para completar, a Rússia também ostentava forças aéreas e navais de nível mundial, além de quase 1 milhão de militares na ativa. Em contraste, a Ucrânia mal aparecia no radar quando se tratava de grandes potências militares. Ela não era vista como uma força séria, por isso, muitos especialistas achavam que, se a Rússia invadisse, a Ucrânia teria dificuldades para resistir. Mesmo os analistas mais otimistas achavam que a Ucrânia poderia defender parte do território, mas não previam que as forças de Kiev causariam danos sérios a ativos ou infraestrutura russos fora de suas fronteiras. Mas não demorou muito para que os primeiros sinais da força oculta da Ucrânia começassem a aparecer. De fato, alguns meses após o início da guerra, começaram a circular rumores. Falava-se em ataques a locais na Rússia, como um depósito de petróleo em Belgorod, mas muitos desses casos não foram confirmados. Alguns até achavam que o Kremlin inventou esses casos para gerar raiva contra a Ucrânia e aumentar o apoio à guerra. Com o tempo, esses incidentes começaram a acontecer com mais frequência. Explosões suspeitas ocorreram pelas regiões fronteiriças da Rússia, com incêndios em depósitos de petróleo e ataques de drones.
Depois ficou claro que alguns desses ataques partiram de grupos anti-guerra na Rússia e não de forças ucranianas. Sabotadores do grupo. Vários vagões destruíram partes da infraestrutura ferroviária do país para atrasar o envio de suprimentos e munições às linhas de frente. E mesmo que a Ucrânia não fosse diretamente responsável por esses ataques, eles foram as primeiras evidências de que a Rússia não sairia ilesa dessa chamada Operação Militar Especial. E no final de 2022, menos de um ano após o início da guerra, a Ucrânia realizou seu primeiro ataque confirmado. Na verdade, 2 ataques. Eles aconteceram nas bases aéreas de Engels e Diaghilevo, dentro do território russo, a muitos quilómetros das fronteiras da Ucrânia. Essas bases abrigavam as aeronaves de bombardeio mais valiosas e avançadas da Rússia. Aeronaves como o Tupolev 95, um bombardeiro estratégico da era soviética, usado em ataques com mísseis de cruzeiro contra a infraestrutura ucraniana. Em 5 de dezembro de 2022, ambas essas bases aéreas foram incendiadas pela Ucrânia, com explosões sendo ouvidas e relatos de danos tanto à infraestrutura quanto às aeronaves. Um novo ataque atingiu Engels algumas semanas depois, em 26 de dezembro, fornecendo uma prova valiosa de que os ataques iniciais não foram casos isolados ou ocorrências acidentais e que a Ucrânia estava absolutamente pronta e capaz de atingir os russos onde e quando eles menos esperavam. Foi a primeira vez que a Rússia realmente sentiu a guerra chegando em casa, mas não seria a última. Em 2023, a guerra começou a mudar. Ela começou como um conflito convencional, com a Rússia apostando em colunas de tanques e veículos blindados para tentar vencer a oposição. Enquanto isso, defensores ucranianos cavaram trincheiras e criaram posições fortificadas, usando todas as armas e artilharia para repelir ataques inimigos. Foi uma batalha de desgaste, com avanços e recuos, não muito diferente de tantos outros conflitos que ocorreram ao redor do mundo no século XX e início do século XXI. Mas então, vieram os drones. Durante as fases finais de 2022 e no início de 2023, a Rússia começou a usar drones com uma frequência cada vez maior para realizar ataques aéreos contra posições da linha de frente ucraniana e infraestrutura civil. A Ucrânia teve que se defender de uma ameaça nova, aterrorizante, rápida, barata e fácil de ser produzida em massa pela Rússia, que podia ser lançada em grande quantidade. Enxames zumbindo de explosivos aéreos, difíceis de detectar nos radares e surpreendentemente complicados de interceptar com defesas convencionais, capazes de causar enormes danos em apenas uma noite. Mas a Ucrânia não apenas sofreu com essa nova era de guerra com drones, ela aprendeu com isso, adaptou-se e começou a desenvolver sua própria indústria nacional de drones. Se Moscou podia fazer isso, Kiev também podia. Em 3 de maio de 2023, o mundo viu o potencial dos drones ucranianos quando vários atingiram outro aeródromo russo na região de Briansk. 2 alvos foram atingidos, 2 destruídos e outro drone não foi encontrado. No mesmo dia, também surgiram relatos de um ataque de drone ao próprio Kremlin, sede do governo russo. Ainda naquele mês, mais drones foram vistos em Moscou. 8 deles entraram na capital. Apesar de não causarem muitos danos na época, ainda foi uma grande notícia. A Ucrânia, pequena nação que poucos achavam capaz de resistir, conseguiu orquestrar um ataque à capital russa a quase 480 quilómetros de suas fronteiras. A capital e maior cidade da Rússia, lar de mais de 13 milhões de pessoas. O mesmo lugar onde os oligarcas mais ricos do país e seu aparentemente todo-poderoso presidente, Vladimir Putin, passam grande parte do seu tempo, foi atingido por armas ucranianas. Se Kiev conseguiu isso apenas um ano após o início da guerra, mesmo sob intensos ataques russos na linha de frente e ataques aéreos quase constantes, dia e noite, do que mais seria capaz? Estávamos prestes a descobrir. À medida que 2023 avançava, os ataques de drones ucranianos se tornaram mais frequentes. Mas Kiev tinha algo ainda maior preparado. No fim da primavera, as forças armadas cruzaram as fronteiras da Ucrânia e entraram em Belgorod, marcando a primeira grande incursão terrestre enfrentada pela Rússia. As forças eram formadas principalmente por voluntários estrangeiros, incluindo grupos russos anti-Kremlin, como a Legião da Liberdade da Rússia e combatentes da Polónia e Bielorrússia. Mesmo assim, esse foi o maior ataque transfronteiriço da guerra até então. Combatentes voluntários sabotaram e destruíram infraestrutura e equipamentos russos, apoiando os defensores ucranianos no eixo Sumy e Kharkiv.
Eles também impactaram profundamente o moral das tropas do Kremlin, que foram alimentadas com mentiras. Disseram que eram heróis enviados para libertar a Ucrânia. Fizeram eles acreditar que o povo ucraniano os receberia de braços abertos, que a operação militar especial terminaria em poucas semanas e que as bandeiras russas seriam hasteadas facilmente nas ruas de Kiev. Não só essas afirmações se mostraram claramente falsas, como agora havia literalmente forças de oposição às portas da Rússia, rompendo a fronteira e entrando em seu próprio território. Nada disso era para ter acontecido. Para muitos russos, esse foi o momento em que perceberam que a guerra estava fugindo rapidamente do controle do Kremlin. E as coisas estavam prestes a piorar muito. Mas antes de entrarmos nisso, é por isso que fazemos este programa sobre temas militares, para explicar como o poder realmente funciona. Se é novo aqui, inscreva-se para não perder as novidades. 2024 se mostraria um ano crucial no conflito, de mais de uma maneira. Putin e seus comparsas do Kremlin esperavam que este fosse o ano em que o exército russo quebraria de vez a resistência da Ucrânia, com um esforço esmagador ao longo de toda a linha de frente, visando destruir as defesas do país e abrir caminho para a vitória. Não foi assim que aconteceu. Em vez de enfraquecer, a Ucrânia ficou significativamente mais forte em 2024. Seus ataques com drones contra alvos russos se tornaram mais frequentes e mais estratégicos. Os comandantes de Kiev passaram a selecionar alvos com mais cautela, mirando bases aéreas, depósitos de munição e infraestrutura de petróleo. Eles reconheceram que o petróleo era provavelmente o recurso mais importante da Rússia, pois sustentava direta e indiretamente a máquina de guerra do Kremlin. Era utilizado como combustível para mover tanques e bombardeiros. Também injetava grandes quantias na economia russa, permitindo que Putin financiasse a guerra, pagando salários dos soldados e produzindo equipamentos militares em massa. Se a Ucrânia destruísse a infraestrutura de petróleo da Rússia, poderia vencer a guerra. E foi isso que ela fez. Ao longo de 2024, houve pelo menos 84 ataques ucranianos confirmados à infraestrutura de petróleo da Rússia, principalmente refinarias, mas também oleodutos e tanques de armazenamento. A infraestrutura militar também sentiu toda a força da ferocidade da Ucrânia, e não eram mais apenas drones. A indústria de defesa nacional de Kiev, em rápida evolução, já produzia mísseis maiores e melhores, capazes de voar mais longe e rápido que os anteriores, superando as capacidades de muitas munições ocidentais enviadas à Ucrânia por aliados europeus e de outros continentes. Houve mais de 50 ataques com mísseis Neptune durante esse período, por exemplo, e até ataques de drones de longo alcance contra alvos que estavam a quase 1.600 km dentro do território russo, como a fábrica eletromecânica Kupol, na região de Izhevsk. Isso também aconteceu mais ou menos na mesma época em que os aliados da Ucrânia finalmente permitiram que ela usasse suas armas para atacar alvos dentro da Rússia e não apenas nos territórios ocupados. Isso também faz da Ucrânia uma ameaça ainda maior com que Moscou precisa se preocupar, com mísseis europeus Storm Shadow e mísseis americanos caindo sobre aeródromos e outros locais importantes. No mar, a Ucrânia também foi muito ativa em ataques. Ela realizou inúmeros ataques devastadores à infame frota do Mar Negro da Rússia, afundando seu navio-chefe, o cruzador Moskva, em 2022 e destruindo muitos outros navios de desembarque, navios de mísseis e até submarinos na guerra atual. Os danos foram tão grandes que os comandantes russos decidiram transferir a maior parte da frota para águas mais seguras, retirando embarcações de posições estratégicas próximas à costa da Crimeia. Isso reduziu a ameaça desses navios em ataques com mísseis à Ucrânia e liberou rotas para a exportação de grãos e outros produtos, dando novo fôlego à economia do país, que enfrentava dificuldades. Então veio um ataque ainda maior, a incursão de Kursk. Em 6 de agosto de 2024, forças ucranianas trouxeram a guerra de volta à Rússia como nunca, criando uma nova linha de frente na região de Kursk. Eles não pretendiam ocupar território russo ou massacrar civis, como fez a máquina de guerra do Kremlin na Ucrânia. Foi uma decisão estratégica para redirecionar as forças russas que já superavam em número e sufocavam posições ucranianas em outras regiões, obrigando-as a se dispersar e dividir recursos para conter a invasão de Kursk, dando tempo aos defensores da Ucrânia.
No início, as forças da Ucrânia enfrentaram pouca resistência. Faltavam tropas russas suficientes e muitas eram inexperientes e despreparadas para enfrentar uma incursão assim. O exército de Kiev rapidamente tomou cidades e vilarejos estratégicos, capturando tropas e destruindo ou apreendendo equipamentos russos encontrados. No auge, as forças armadas ucranianas estavam em mais de 80 localidades russas e mantiveram-se até março de 2025, quando os comandantes de Kiev decidiram se retirar. A Rússia tentou retratar isso como algum tipo de vitória. Na realidade, foi uma derrota esmagadora. Pela primeira vez em décadas, uma força inimiga cruzou as fronteiras da Rússia e controlou parte de seu território. Mesmo após a Ucrânia deixar a área, causou muitos danos e baixas, além de deixar minas e explosivos improvisados para os russos. Isso também distraiu o inimigo tempo suficiente para a Ucrânia se recuperar e se reorganizar em outros pontos da linha de frente, impedindo o Kremlin de capturar cidades ou vilas importantes. No geral, 2024 foi um ano impressionante para a Ucrânia quando se tratou de revidar com sucesso contra seu inimigo. 2025 foi ainda melhor. O ano mal havia começado quando drones ucranianos já estavam mirando Moscou, com um ataque maciço envolvendo 240 veículos aéreos não tripulados enviados da Ucrânia, cruzando a fronteira e atingindo tanto alvos militares quanto instalações de infraestrutura petrolífera em várias regiões russas. E isso foi só o começo. Ao longo de 2025, os ataques de drones ucranianos contra posições russas passaram de ocorrências mensais ou quinzenais para quase diárias. A Ucrânia, nesse estágio, já dominava a guerra com drones e superava seu oponente, produzindo drones mais diversos e eficazes, usados para destruir infraestrutura e abalar o moral inimigo. Também estava fabricando Vent em quantidades muito maiores do que nunca, passando de 20 mil por mês para até 200 mil. Fábricas de produção militar, refinarias de petróleo, depósitos, aeródromos, um alvo após o outro era destruído e incendiado pelos ataques kamikaze da Ucrânia. Ataques à infraestrutura petrolífera aumentaram e Putin passou a sentir os efeitos, principalmente na economia. Os ataques da Ucrânia custaram à Rússia cerca de 12 bilhões de dólares, enquanto incontáveis litros de petróleo foram consumidos pelas chamas e a capacidade de produção foi drasticamente reduzida. Drones e mísseis destruíram ativos militares valiosos do Kremlin, como sistemas de defesa aérea e radares que valem bilhões de dólares. Então veio o ataque mais devastador e icônico de todos, a Operação Teia de Aranha. Em 1º de junho de 2025, a Ucrânia executou um plano que estava sendo preparado há mais de um ano. Ela ocultou dezenas de drones em caminhões, enviados a pontos estratégicos na Rússia, próximos a grandes bases aéreas. Assim que posicionado, o caminhão se abriu e liberou enxames que despejaram fogo sobre os bombardeiros russos com capacidade nuclear e outras aeronaves. Relatos indicam que o ataque destruiu ou danificou 1/3 da frota de bombardeiros russos e bilhões em equipamentos do Kremlin em um único dia. A frota do Mar Negro também estava na mira de Kiev, com vários ataques importantes ao longo de 2025, danificando e até afundando vários navios russos, destruindo infraestrutura marítima importante como o porto de submarinos Novossibirsk e enviando uma mensagem clara ao Kremlin. Não importa o quão longe você fuja ou onde esconda seus navios, eles serão encontrados e destruídos. E assim entramos em 2026, mais um ano crucial em uma guerra que, segundo a Rússia, deveria durar apenas algumas semanas. Após anos de esforço e sofrimento, suportando ataques implacáveis da Rússia, a Ucrânia poderia ter vacilado. Na verdade, era exatamente nisso que Putin apostava, esperando que, se conseguisse prolongar a guerra por tempo suficiente, a Ucrânia acabaria cedendo, se curvando e quebrando sob o peso de sua gigantesca máquina de guerra. Mas isso não aconteceu. Quando 2026 começou, a Ucrânia não afrouxou, não recuou, ela aumentou a aposta. Ela seguiu com ataques devastadores à infraestrutura de petróleo nas regiões da Rússia. A Ucrânia acelerou o uso e o desenvolvimento de armas como o míssil Flamingo de longo alcance, enquanto seguia lutando com armamentos fornecidos por aliados, como os Storm Shadow da França, Reino Unido e outros mísseis estrangeiros. Em fevereiro de 2026, a Ucrânia atacou a fábrica de combustível para mísseis da Rússia na região de Tver. Em março, ela atacou uma fábrica de microchips e peças para mísseis.
o Flamingo passou a ser visto com mais frequência, primeiro atacando o campo de testes Kapustin Yard e depois a fábrica de Votkins, importante no complexo de defesa russo. A Ucrânia também aprimorou suas táticas com drones, inovando e estabelecendo novos recordes, como na noite de 8 de março, quando lançou impressionantes 754 drones, mais do que nunca antes, contra alvos em toda a Rússia e nas regiões ocupadas. Milhares de outros drones foram enviados nos dias e semanas seguintes, percorrendo centenas de quilômetros pelo espaço aéreo russo, contornando os chamados sistemas de defesa aérea de classe mundial do Kremlin e atingindo seus alvos em dezenas de diferentes regiões. Como no fim de março, quando a Ucrânia atingiu vários dos portos russos de exportação de petróleo mais importantes no Mar Báltico, provocando grandes incêndios e uma interrupção inédita na indústria do petróleo. De repente, não é mais só uma refinaria ou um oleoduto isolado sendo atingido uma vez por mês ou a cada poucas semanas. Algumas das engrenagens mais essenciais da máquina econômica russa são atingidas quase todos os dias. Incontáveis galões de óleo, bilhões de dólares em danos repetidas vezes. A economia russa está em seu ponto mais fraco em anos. O Banco Central foi obrigado a elevar as taxas de juros a níveis recordes. Famílias russas comuns pagam pela guerra de Putin, com o custo de itens essenciais subindo e mais orçamento sendo destinado a armas, em vez de saúde e educação. A cada mês que passa, a Rússia fica mais fraca e a Ucrânia fica mais forte. Os dados comprovam isso. Apesar dos bombardeios russos às cidades e vilarejos ucranianos, as forças de Kiev responderam, causando danos militares e econômicos relevantes. Os ataques à infraestrutura de petróleo e locais estratégicos aumentaram muito o custo do conflito para o Kremlin e eles continuam sem diminuir o ritmo. A produção de drones na Ucrânia aumentou de 800 mil por ano em 2023 para 4 milhões em 2025, com estimativas variando de 5 a 10 milhões para 2026. A produção de mísseis cresce e as capacidades ofensivas e defensivas da Ucrânia nunca foram tão fortes, facilitando levar a guerra para regiões da Rússia, mesmo as que ficam a centenas ou até milhares de milhas da fronteira. Shoigu estava certo. Nenhum lugar na Rússia está seguro e Putin só tem a si mesmo para culpar. Era a única coisa que Putin temia perder, tanto que ele tinha até medo de enviá-la para a Ucrânia. Putin a colocou escondida, a mais de 1.700 quilômetros dentro da Rússia, o que Putin afirmou ser uma das peças mais impressionantes da indústria russa, ficou escondida em uma pista de pouso. Mas a Ucrânia não quis saber das besteiras de Putin. A Ucrânia descobriu o que Putin estava escondendo e a destruiu. Aniquilou sem piedade para garantir que a Rússia não tivesse chance de usá-la. Os Su-57 da Rússia estão fora de combate. Com eles, cai a farsa da Rússia sobre seus caças mais recentes estarem entre os melhores do mundo. Vamos para a pouco conhecida região russa de Chelyabinsk. Localizada a cerca de 1.700 quilômetros, ou pouco mais de 1.050 milhas das fronteiras da Ucrânia, Chelyabinsk está mais próxima do Cazaquistão do que da Ucrânia. É sede de um complexo industrial de defesa que abastece a máquina de guerra de Putin há anos. A distância sempre favoreceu a região. A produção de tanques e equipamentos de defesa era possível porque Putin confiava que a Ucrânia nunca conseguiria lançar ataques contra Chelyabinsk. A região abriga o aeródromo de Chargol, na Rússia. A combinação do aeródromo com a distância fez de Chelyabinsk o local ideal para Putin esconder um dos equipamentos militares mais valiosos da Rússia, o Su-57. Putin acreditava que o caça russo supostamente ultramoderno estaria seguro em Chargol. Lá, os Su-57 russos poderiam passar por manutenção, enquanto os pilotos treinavam seu uso. Acontece que esses pilotos não estavam treinando para grande coisa, e por mais de um motivo. O Su-57 não é tudo aquilo que a Rússia afirma, como você vai descobrir em breve. Mas agora, isso não importa. Por quê? A mais de 1.600 quilômetros dentro da Rússia, Su-57 pegaram fogo após um ataque ucraniano histórico de longo alcance. Caças escondidos foram expostos e Putin está furioso. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia divulgou os detalhes em uma postagem no Telegram em 1º de maio. Sim, em 25 de abril de 2026, no aeroporto de Chargol, na região de Chelyabinsk, na Federação Russa, soldados das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia atingiram vários caças Su-57 e um caça-bombardeiro Su-34, revelou o Estado-Maior em um comunicado. Isso é tão objetivo que quase ignora um dos ataques mais notáveis realizados pela Ucrânia na guerra até agora.
Isso foi apresentado como se fosse apenas mais um dia de trabalho para a Ucrânia, e isso vai assustar Putin mais do que qualquer outra coisa. Nada demais, diz a Ucrânia. Destruímos seus caças mais modernos com um ataque extra, e podemos repetir. A Rússia poderia até ter tentado apressar-se em afirmar que nada disso aconteceu, se não fosse pelo fato de que existem fotografias de satélite. As alegações da Ucrânia sobre um ataque em Chargol não são mentiras nem propaganda, são muito reais. O canal Excelenova Plus no Telegram foi um dos primeiros a mostrar os danos causados pela Ucrânia em uma postagem de 1º de maio que mostra pelo menos um Su-57 e um Su-34 destruídos na base russa. O blog Defense compartilha as imagens, indicando que são compatíveis com as alegações da Ucrânia e mostram um ataque bem-sucedido à área de estacionamento de aeronaves da base de Chargol. Não tem como escapar dessa, Rússia. A Ucrânia encontrou, atacou e destruiu algo que Putin queria esconder desesperadamente. Como se não bastasse para o líder da Rússia, o ataque em Chelyabinsk não foi a primeira vez que a Ucrânia derrubou um Su-57 russo. Como destaca o Kiev Post, este é o segundo caso registrado em que a Ucrânia incapacita um dos supostos caças de quinta geração da Rússia. A primeira vez aconteceu em junho de 2024, quando a Ucrânia enviou seus drones de longo alcance para o aeródromo de Akshubinsk, que fica a cerca de 460 quilômetros, ou 286 milhas das fronteiras da Ucrânia. O ataque da Ucrânia em 2024 foi parcialmente bem-sucedido. A revista Military Watch confirma o ataque, mas informa que o Su-57 russo danificado teria retornado ao serviço após reparos. Ainda assim, a mensagem foi enviada. A Ucrânia conseguiu atingir o caça mais moderno da Rússia, e apostamos que não é coincidência que o Su-57 que a Ucrânia atingiu em 2026 estavam a mais de 3,5 vezes mais distantes da Ucrânia. É quase como se Putin tivesse mandado recuar os caças para evitar que algo como o ataque de Akshubinsk acontecesse novamente. Não funcionou. E se as imagens de satélite da carcaça queimada de um Su-57 em Chargol servirem de referência, a Ucrânia não repetiu o erro de 2024. Pelo menos um Su-57 russo foi destruído sem possibilidade de reparo. Pode haver outro, caso o Estado-Maior da Ucrânia esteja certo. Não podemos esquecer que a Ucrânia destruiu um Su-34 russo no ataque do fim de abril. Esse caça pode ser ainda mais crucial para o esforço de guerra russo que o Su-57. Enquanto o último se esconde em alguma base aérea que Putin espera que a Ucrânia não consiga atingir, o Su-34 tem sido a principal arma da Rússia em sua campanha aérea contra o país. O caça quase não entra na Ucrânia. A Rússia aprendeu após perder cerca de 200 aeronaves nos primeiros meses da guerra, quando a Ucrânia mostrou que podia enfrentar caças russos com defesas antiaéreas. Então, o Su-34 foi basicamente relegado a lançar bombas guiadas, o MPK e o MPB, contra a Ucrânia a quilômetros atrás das linhas de frente. Essas bombas são lançadas em quantidade tão grande que podem devastar cidades e defesas da Ucrânia. Destruir um Su-34 significa que a Ucrânia tirou da Rússia mais um meio de lançar suas bombas guiadas. Isso já é uma conquista. Mas a destruição de ao menos um Su-57 é ainda mais impressionante e prejudicial para Putin. Existem dois motivos para isso: o que a Rússia afirma que o Su-57 é e o que ele realmente é. O primeiro mostra que a Rússia perdeu um de seus melhores caças, enquanto o segundo destaca como a Ucrânia revelou que esse caça está longe de ser o que a Rússia diz que ele é. Veja o que a Rússia quer que você pense sobre o Su-57. A Rússia considera o Su-57 sua aeronave de combate mais avançada. Difícil negar se acreditarmos no que o país afirma. Projetado como caça de quinta geração, a Rússia o criou para competir com F-22 e F-35 dos Estados Unidos. A Rússia diz que ele tem várias características que tornam esses caças furtivos especiais. O formato de baixa observabilidade, compartimentos internos de armas que reduzem a assinatura de radar do caça e aviônicos avançados que estão um passo à frente dos vistos nos caças de quarta geração da Rússia são todos destacados. A Corporação Unida de Aeronaves da Rússia faz questão de manter a propaganda, destacando que o Su-57 é capaz de atacar alvos aéreos, terrestres e marítimos a qualquer hora do dia e em qualquer condição climática. O primeiro lote dos caças foi entregue aos militares russos em 2020, revela a corporação, embora o Su-57 tenha feito seu voo inaugural 10 anos antes. Será que esse atraso foi um sinal de que o caça de quinta geração da Rússia estava enfrentando alguns problemas? Você vai descobrir em breve. Além de tudo isso, o Army Recognition destaca que o Su-57 pode ser equipado com mísseis R-77M, guiados por radar ativo, e mísseis R-74M2, guiados por infravermelho, para combates de longo e curto alcance, respectivamente.
Mísseis táticos, furtivos, antinavio e também os tipos de bombas guiadas que a Rússia tem usado em seus Su-34 podem ser carregados no Su-57. Em todos os seus pontos de fixação, o Su-57 pode transportar 10 mil quilos, ou cerca de 22 mil libras de munições. Com velocidade máxima de Mach 2 e supercruzeiro de Mach 1,3, ele é tão rápido quanto bem armado. Suponhamos que o Su-57 cumpra todas as promessas feitas pela Rússia sobre o caça. Se isso acontecer, então a Ucrânia acabou de derrubar um caça que é o melhor que a Rússia tem a oferecer do ponto de vista aéreo. Com custos entre 100 e 120 milhões de dólares por unidade, o Su-57 pesa bastante no orçamento de guerra russo, e a Ucrânia destruiu tudo isso em um instante. A Ucrânia também garantiu que o caça russo, considerado letal e contra o qual teria poucas defesas, nunca voará no espaço aéreo ucraniano. Só que os Su-57 realmente não têm voado na Ucrânia. Existem razões bem importantes para Putin ter mantido os caças mais modernos da Rússia tão longe da Ucrânia, e você está prestes a descobrir quais são esses motivos. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e nunca perder nenhum dos nossos vídeos. Nós nunca escondemos que o Su-57 não é tudo isso que dizem por aí. Já existiam indícios de que o caça russo era um fiasco antes de a Ucrânia derrubar pelo menos um em abril. A Índia deu vários dos primeiros alertas sobre o Su-57 e, por anos, colaborou com a Rússia em um projeto conjunto para criar um caça de quinta geração. Esse caça se tornaria o Su-57, mas a Índia já havia deixado o acordo de 11 anos antes do caça russo entrar em serviço em 2020. A Índia ficou receosa em 2018 e encerrou sua participação no projeto Su-57 em abril daquele ano. Os 2 anos antes da retirada foram marcados por tensão. O Su-57 não tinha as capacidades tecnológicas que a Índia esperava ver em um caça de quinta geração. A Rússia atrasava ao postergar a transferência de tecnologia e debater divisão de custos. Para a Índia, o projeto Su-57 foi um fracasso, com altos gastos em um jato que não entregaria a competitividade de um caça furtivo frente aos Estados Unidos. Após finalizar o projeto sozinha, a Rússia parecia pronta para reintegrar a Índia ao acordo. A Índia planejava comprar alguns Su-57 da Rússia após o jato se tornar operacional. Em março de 2026, esses planos quase desmoronaram, mesmo com a Rússia oferecendo bônus como um novo motor e uma variante não licenciada da aeronave. A Índia recusou, afirmando que o Su-57 não atendia ao padrão de caça de quinta geração e preferiu investir seu dinheiro no próprio caça-anca e nos programas de caças de sexta geração Tempest ou FCAS. Putin suportou 12 golpes seguidos. A Índia ficou de fora da compra do Su-57 e os 2 projetos de sexta geração que deseja integrar são liderados por países considerados inimigos pela Rússia. Itália, Japão e Reino Unido estão trabalhando no Tempest. Alemanha, Espanha e França lideram o FCAS. Um potencial aliado e fonte de dinheiro agora desapareceu para a Rússia, e tudo isso porque o Su-57 não é o caça que a Rússia diz ser. Novas informações sobre o Su-57 surgiram após a saída da Índia do projeto. Os motores antigos e pouco confiáveis levaram a Rússia a tentar atrair a Índia com motores mais novos. Quando comparado ao F-22 e ao F-35, o Su-57 está longe de ser tão furtivo. Os radares têm alcance de detecção de 6 a 10 vezes maior contra o caça de quinta geração da Rússia, segundo o Aviation Geek Club. As seções transversais de radar dos principais caças dos Estados Unidos também são de 1.000 a 10.000 vezes menores do que a do Su-57. Em essência, o Su-57 é mais um caça de geração 4.5 do que propriamente de quinta geração, e a Rússia talvez nem precise dele, já que tem usado o Su-35 cumprindo um papel semelhante. Talvez por isso a Rússia não tenha feito muitos Su-57. Há menos de 30 em serviço, segundo relatos da imprensa Euromaidan, e agora há um a menos que pode voar, depois do que a Ucrânia fez em Chelyabinsk. Agora, veja o que tudo isso significa para a Rússia. De qualquer forma que você analise, a Ucrânia derrubar um Su-57 é uma humilhação para Putin. Se o caça for tudo que a Rússia afirma ser, então ele foi pego de calças curtas, figurativamente falando, pelo ataque da Ucrânia. Isso não deveria acontecer. No ar, o Su-57 deveria enfrentar qualquer coisa. A Rússia deveria protegê-lo constantemente, não deixá-lo ao ar livre, sujeito a ser atingido ou sabotado. Mesmo sendo um caça de quinta geração, a incompetência russa foi tão exposta que fará Putin arrancar o resto do cabelo.
Alternativamente, Putin está humilhado pelo fato de estar tentando esconder o Su-57 da Ucrânia, porque sabe que o jato não consegue cumprir o papel para o qual foi projetado. Um caça furtivo é um ativo. Isso ocorreu na Operação Fúria Épica no Irã, quando caças furtivos dos Estados Unidos passaram facilmente pela defesa aérea iraniana, que inclui sistemas russos. Putin deveria usar a pequena frota russa de Su-57 para destruir alvos ucranianos importantes. A Ucrânia revelou que Putin está tão envergonhado das novas aeronaves russas que as esconde a mais de 1000 milhas de distância. Nenhum dos cenários é bom para Putin. Uma joia da coroa, mesmo arranhada, foi perdida. Porém, além da perda do Su-57 e outros caças, há um problema ainda maior para a Rússia neste momento. O que realmente deve irritar Putin é que ninguém sabe como a Ucrânia conseguiu atacar com tanta precisão e devastação a mais de 1000 milhas dentro da Rússia. A Ucrânia não explicou como fez isso. O relatório do Estado-Maior não cita as armas usadas, o que gerou especulação. Poderia ter sido sabotagem? É possível. A Ucrânia historicamente usa grupos da resistência para infiltrar bases aéreas russas e destruir caças. Na verdade, um histórico recente, já que exatamente isso aconteceu em dezembro de 2025, em um campo aéreo militar em Lipetsk, que fica no sudoeste da Rússia. Combatentes da resistência a serviço da Ucrânia destruíram 2 caças Su-30 em um incidente que a Rússia tentou minimizar, alegando o incêndio de causa desconhecida. O ataque contou com a diretoria principal de inteligência da Ucrânia e levou 2 semanas para ser planejado. Algo parecido pode ter ocorrido em Chelyabinsk, indicando que a rede de inteligência e sabotagem da Ucrânia se infiltrou mais na Rússia do que se esperava. Onde Putin poderia esconder seu Su-57 agora? Não importa o destino, a Ucrânia pode ter combatentes da resistência esperando o momento certo para atacar. Se não foram sabotadores, talvez drones ou mísseis tenham sido usados no ataque da Ucrânia. Nenhuma opção parece plausível de início. A Ucrânia fez grandes avanços tanto no setor de mísseis quanto no de drones de longo alcance, mas como aponta o Kiev Post, ela não possui nenhum dos dois que consiga alcançar tão profundamente o território russo quanto seria necessário para alcançar Chelyabinsk. Mas a Ucrânia tem uma coisa que poderia fazer o trabalho. Não é drone nem míssil, mas um híbrido com poder de fogo suficiente para destruir um Su-57 com um só impacto. Estamos falando do Flamingo. Unindo tecnologia de drones de longo alcance e mísseis de cruzeiro da Ucrânia, o Flamingo tem alcance de sobra para atingir o Su-57 russo. Ele pode percorrer até 3.000 quilômetros, ou pouco mais de 1.860 milhas, e já havia provado ser preciso em distâncias de 1.400 quilômetros, ou 869 milhas até março. Com carga útil de 1.000 quilos, 2.200 libras, o Flamingo é potente para destruir estruturas de proteção e criar crateras sob qualquer aeronave atingida. Curiosamente, esse poder de fogo pode tirar o Flamingo da disputa. As imagens de satélite mostradas antes não exibem crateras de impacto esperadas caso o Flamingo tivesse sido usado. Não estamos dizendo que a Ucrânia não usou o Flamingo, mas como o país não se pronunciou, tudo é especulação por enquanto. A Ucrânia atribuiu o ataque às suas forças de sistemas não tripulados. Isso levanta mais perguntas. Se a entrega convencional de explosivos por drones é impossível, como afirmam tanto o Kiev Post quanto a Exilenova Plus, então o que isso significa? A Ucrânia possui um novo drone de longo alcance ainda não divulgado? Forças de sistemas não tripulados atuavam com sabotadores em solo, que atacaram caças russos com drones lançados de dentro da Rússia. Talvez nunca saibamos o que é inteligente por parte da Ucrânia. Por que contar o truque se ele pode ser reutilizado? Talvez isso não importe para Putin, como foi com a humilhação do Su-57. Agora, o líder russo enfrenta um problema duplo. A Ucrânia atingiu um novo patamar em termos da distância que consegue alcançar dentro da Rússia e eliminar alguns dos ativos militares mais importantes de Putin. Se o Su-57 foi sabotado, os serviços de inteligência russos não estão conseguindo eliminar espiões ucranianos e cúmplices. Se foi o Flamingo que caiu do céu, as defesas aéreas russas nessa base importante falharam ou estavam ausentes. De qualquer forma, Putin agora tem que vasculhar os destroços de algo que ele achava que estava escondido, algo que é insubstituível no momento devido ao seu alto custo e algo que Putin achava que estava seguro contra ataques ucranianos. Como tantas vezes na Ucrânia, Putin estava errado. Seja por sabotagem, ataque à distância ou outro meio, a Ucrânia só vai piorar a situação para a Rússia. A Ucrânia avançou mais de 1000 milhas território adentro. Nada na Rússia está mais seguro. Putin já deveria ter entendido o recado faz tempo.
A estratégia de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia se intensificou ao longo de 2026, eliminando mais do que apenas caças de quinta geração russos. O petróleo é alvo frequente e a Ucrânia lança ataques que a Rússia não consegue conter. Quando você está lidando com um dos ditadores mais cruéis do século XXI, só pode haver uma resposta: crueldade. Não contra o povo governado por esse ditador, mas contra a própria estrutura da máquina de guerra que ele lançou contra você. A Ucrânia sabe disso. Em abril, o país deu à Rússia o mês mais cruel que Putin e seus asseclas já viveram. Da Crimeia aos Urais, a Ucrânia destruiu tudo o que viu pela frente, enquanto o petróleo russo queima e o exército do país entra em colapso. Preparem-se, temos muito para conversar aqui. No dia 4 de maio, o Kiev Post trouxe a manchete principal. Os especialistas ucranianos em drones de longo alcance atingiram com sucesso 14 refinarias de petróleo e centros de combustível russos em território russo durante o mês de abril. Isso não é apenas uma grande notícia, é um recorde. Nunca antes tantos drones ucranianos atingiram tantas vezes a infraestrutura petrolífera russa em um único mês. Em muitos casos, atingiram o mesmo alvo repetidas vezes. Drones ucranianos alcançam distâncias inéditas. Em um dos casos que vamos abordar, a Ucrânia enviou um drone a mais de 1.500 quilômetros, ou pouco mais de 930 milhas, para jogá-lo diretamente em mais uma das refinarias vitais da Rússia. E isso não é tudo. Abril foi o mês mais cruel para a Rússia, pois a Ucrânia intensificou sua campanha de ataques em profundidade. Comecemos pelo petróleo russo. Aqui está a lista das refinarias. O Ministério da Defesa da Ucrânia fornece os detalhes. Primeiro, mostramos a refinaria Bashnev Novoil, localizada em Ufa, região de Bashkortostan, Rússia. A 1.400 quilômetros, ou cerca de 870 milhas da Ucrânia, essa refinaria produz lubrificantes e óleos de alta qualidade e tem uma capacidade de processamento de 7 milhões de toneladas de petróleo por ano. A Ucrânia a atingiu com força, deixando-a em chamas, e ainda havia mais por vir. Em Kostovo, que fica na região de Nizhny Novgorod, na Rússia, a estação de bombeamento de petróleo Gorky foi alvo. Os drones da Ucrânia não precisaram viajar tão longe desta vez, apenas 800 quilômetros, ou cerca de 497 milhas. Cumpriram seu papel, destruindo duas unidades principais de refino em uma refinaria. Essa refinaria processa cerca de 17 milhões de toneladas de petróleo por ano e é responsável por fornecer impressionantes 30% de todo o consumo de gasolina da Rússia. Em seguida, Tuapsa. Ou melhor, coitada da Tuapsa. Já dissemos que a Ucrânia atacou refinarias lá várias vezes. Os funcionários devem se perguntar se os drones ucranianos têm alguma rixa. Eles atacaram em 16, 20 e 28 de abril, destruindo unidades de processamento, pelo menos 24 tanques de combustível e praticamente paralisando uma planta. Essa planta responde por 4,4% do refino da Rússia, incluindo a produção de derivados de petróleo padrão Euro 5, que são usados pelo exército russo. Ah, e caso o Tuapsa achasse que a Ucrânia a esqueceu, a Ucrânia voltou a atingir a refinaria em 1º de maio. Defesas aéreas? Putin provavelmente diz que nunca ouviu falar. Além de atacar duramente a refinaria de Tuapsa, a Ucrânia atingiu várias outras refinarias na Rússia. A refinaria de Sizra, em Samara, foi atingida tão fortemente por drones que viajaram 900 quilômetros, ou quase 560 milhas, causando um enorme incêndio. Na região de Samara, drones ucranianos provocaram explosões e um grande incêndio na refinaria de Novokuibishevsk, que processa 8,8 milhões de toneladas de petróleo por ano e produz 20 tipos de derivados, muitos dos quais são usados pelo exército russo. Em Perm e Orsk, ambas a cerca de 1.500 quilômetros da Ucrânia, refinarias foram atingidas. A primeira teve sua refinaria Lukoil Perminefteorg Sintes, atingida pela unidade Alfa do SBU da Ucrânia. Essa planta processa 13 mil de toneladas de petróleo russo por ano. Drones ucranianos desativaram uma das principais unidades de processamento de petróleo da refinaria. Em Orsk, na região de Orenburg, Rússia, drones ucranianos causaram incêndio em refinaria que produz 30 tipos de produtos e tem capacidade anual de 6,6 milhões de toneladas de petróleo. Acho que estamos esquecendo de uma. Ah, sim, a refinaria Yaroslavsk em Yaroslav não passou despercebida pela Ucrânia. Drones percorreram cerca de 750 quilômetros, ou cerca de 466 milhas, para atingir uma unidade de destilação a vácuo na refinaria, que tem capacidade para 15 milhões de toneladas de petróleo. É peça-chave na máquina de guerra russa, pois produz gasolina, diesel e combustível de aviação. Foi o suficiente para deixar a cabeça de Putin girando.
Francamente, estamos quase atordoados e estamos apenas começando. Falamos apenas das refinarias que a Ucrânia atingiu num mês em que cravou uma faca de longo alcance fundo nas costelas de Putin. Depois, a faca é torcida com tanta força que Putin deve sentir como se girasse em seu pulmão. Portos, navios, equipamentos e instalações de produção foram atacados pela Ucrânia no mês mais cruel de todos para a Rússia. Mantendo o tema do petróleo, vamos falar dos portos da Rússia. Afinal, a Ucrânia fez isso várias vezes em abril. Em Primorsk, importante centro exportador de petróleo da Rússia na região de Leningrado, drones ucranianos danificaram 3 tanques RVSP-20000 e provocaram um grande incêndio. Esses tanques têm um volume total de 60 mil metros cúbicos de petróleo e são apenas os mais recentes que a Rússia perdeu em um porto localizado a 850 quilômetros, ou 528 milhas da Ucrânia. Unidades de drones saíram na frente nos ataques a Primorsk, atingindo o centro de exportação várias vezes em março. E se a Rússia esperava a desaceleração em maio, está enganada. Primorsk foi alvo de mais drones em 3 de maio, causando outro grande incêndio. Ust-Luga, outro importante porto báltico da Rússia, também não se saiu muito melhor. Drones ucranianos percorreram distância parecida para atacar o porto e danificaram 3 tanques de óleo. Assim como Primorsk, Ust-Luga foi atingida várias vezes em março. Neste ponto, parece que a Ucrânia só agrava uma situação já crítica, que paralisou 2 portos responsáveis por 40% das exportações totais de petróleo da Rússia. Além de voltar a atacar alguma de suas vítimas mais marcadas de março, a Ucrânia decidiu que deveria atingir mais alguns portos de petróleo russos, aproveitando a oportunidade. Também em Leningrado, a Ucrânia atingiu o terminal de carregamento RPK Vysotsky Lukoil 2, causando mais um incêndio. Em Novorossiysk, um dos principais portos russos no Mar Negro, drones ucranianos percorreram 420 quilômetros, cerca de 260 milhas, para atacar o terminal de petróleo Cheskharis. Outro incêndio impediu a Rússia de enviar pelo Mar Negro aos clientes o petróleo que consegue escoar de Primorsk e Ust-Luga. No Krai de Krasnodar, a Ucrânia provocou outro incêndio com um ataque de drone à estação de bombeamento de petróleo de Tikhoretsky. Considerando os ataques a depósitos de petróleo na Crimeia e Krasnodar, esta é a campanha mensal mais intensa da Ucrânia contra o petróleo russo desde o início da guerra. E a Rússia está sentindo o impacto. Apesar da chance de lucrar com o petróleo caro devido ao bloqueio no Estreito de Hormuz, a Rússia reduziu muito suas exportações. A Rússia deveria estar faturando mais 150 milhões de dólares por dia com suas vendas de petróleo, como informou o Financial Times em 12 de março. Em abril, a Rússia teve que limitar exportações porque portos que ela usa para abastecer sua frota fantasma estavam em chamas, e as refinarias que abastecem esses portos colapsaram. Segundo a Hemácias Ucrânia, as exportações de petróleo russas caíram 16,8% em abril, gerando déficit de 1,8 milhão de toneladas em relação a março. Esse era exatamente o objetivo para a Ucrânia: atacar a Rússia com mais força onde seu petróleo é produzido e de onde ele sai do país, garantindo que Putin tenha o mínimo de dinheiro possível para alimentar sua máquina de guerra. Ok, vamos pausar um pouco. Já discutimos vários ataques de abril e ainda restam muitos. Antes de listarmos mais vítimas do mês mais devastador de ataques ucranianos já visto, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Tem muito mais de onde isso veio, então não se esqueça de clicar no botão de inscrição se você está aprendendo coisas novas com o nosso canal. Certo, voltando aos ataques. A Ucrânia ainda estava longe de terminar com o petróleo russo em abril. Além de atacar refinarias e portos, a Ucrânia atingiu petroleiros e, raramente, eliminou meios de produção de petróleo russo na fonte. Em 10 de abril, o Kiev Independente informou que o exército ucraniano atingiu 2 plataformas de petróleo no Mar Cáspio, a cerca de 1.000 quilômetros ou 620 milhas das linhas de frente. As plataformas eram instalações resistentes ao gelo, localizadas nos campos de petróleo Yuri-Korchargin e Vigrifa. Esse ataque é mais um passo da Ucrânia para destruir o petróleo russo. Está eliminando os centros de exportação e as refinarias que transformam o petróleo bruto russo em produtos refinados, que podem ser comercializados. Isso já são 2 elos da corrente derrubados. Com ataques no Mar Cáspio, a Ucrânia mostrou que focará em outro elo. O petróleo russo está sendo queimado antes de chegar às refinarias. Aos poucos, a Ucrânia paralisa a cadeia de suprimentos de petróleo da Rússia. No outro extremo estão os petroleiros, que levam o petróleo russo dos centros de exportação aos compradores. Vendo o dano causado, a Ucrânia pode ter decidido atacar um petroleiro também.
Afinal, o petroleiro estava em Tuapse, e a Ucrânia só mostrou em abril que as defesas aéreas locais são tão fracas que pode atacar a região facilmente, como Mike Tyson enfrentando uma criança no boxe. No dia 29 de abril foi revelado que os drones da Ucrânia atingiram em cheio no petroleiro Markisa, que estava localizado a cerca de 210 quilômetros, ou 130 milhas a sudeste de Tuapse na época, e navegava sem emitir sinal do sistema de identificação automática. Essa é uma tática comum dos navios da frota sombra russa, como navegar sob bandeira de outro país. O petroleiro russo atingido navegava sob bandeira de Camarões, mas a Ucrânia não se deixou enganar. A embarcação parte da frota sombra está sancionada pelo Reino Unido, União Europeia, Canadá, Nova Zelândia e Suíça. A Ucrânia provavelmente concluiu que as sanções existentes não bastavam para impedir o navio, então partiu para as sanções cinéticas para retirá-lo de operação. Finalmente, devemos ter terminado, certo? Ah, não. A faca que dizíamos estar sendo torcida entre as costelas de Putin foi enfiada tão fundo que saiu pela traseira, pois a Ucrânia acompanhou ataques à indústria petrolífera russa com investidas contra aeronaves, navios de guerra e o coração do complexo militar industrial russo. Um desses ataques foi tão humilhante quanto qualquer outro que a Rússia já enfrentou nesta guerra. Em 25 de abril, a Ucrânia atacou o aeródromo de Chargol, na região de Chelyabinsk. Os alvos incluíam até 4 caças, incluindo um par de Su-57 furtivos, que deveriam ser a resposta da Rússia aos caças americanos como o F-22 e o F-35. O Su-57 é o melhor que a Rússia tem a oferecer. Agora, 2 deles estão queimando no solo, em uma base aérea que fica a 1.700 km, ou 1.056 milhas da Ucrânia. E voltamos direto para a Rússia. Na região fronteiriça de Briansk, os drones ucranianos choveram sobre a fábrica Estrela em 1º de abril. Essa fábrica produz componentes usados pela Rússia em mísseis de cruzeiro e, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, já cumpriu 120 contratos governamentais para atender às necessidades da indústria de defesa russa. Esse ataque exemplifica a Ucrânia escolhendo um alvo para causar máximo dano à estratégia de Putin de lançar mísseis de longo alcance. Só em abril, a Rússia disparou 141 mísseis de vários tipos na direção da Ucrânia, junto com 6.663 drones. A Rússia bateu recorde de ataques aéreos em abril. A destruição de fábricas como a Estrela pela Ucrânia dificulta a reposição dos estoques de mísseis russos. Indo para Taganrog, na região de Rostov, a Ucrânia atingiu a fábrica Atlant Aero em 19 de abril. Desta vez, a marinha ucraniana ganhou destaque ao lançar mísseis Netuno em uma fábrica que produz todos os drones de ataque e reconhecimento Molnaya, usados pelas forças russas na linha de frente. A Atlant Aero também fabrica componentes usados no drone Orion, além de componentes utilizados nos mísseis KH-50 e nas bombas aéreas guiadas SEAB-20. A Rússia relatou um incêndio em armazéns da grande fábrica e não pôde usar a desculpa habitual de destroços de drones, pois o uso de mísseis Netuno era evidente. Estamos quase finalizando nossa cobertura sobre a punição imposta pela Ucrânia à Rússia em abril. Nossa última pauta é a frota do Mar Negro. A Ucrânia atacou fortemente a frota em abril, destruindo mais navios e embarcações que já tinham sido forçadas a recuar para o mais longe possível da Ucrânia. A retirada não funcionou. Em abril, a Ucrânia destruiu o projeto 775 Yamal e o projeto 117 Nikolai Felchenkov, ambos navios de desembarque com valor combinado de 150 milhões de dólares. A Ucrânia atingiu ambos os navios 2 vezes, acertando-os em 20 de abril e depois novamente em 26 de abril. Em 26 de abril, a Ucrânia destruiu o Ivan Kursi, centro de reconhecimento por rádio, e atacou um centro de treinamento da frota do Mar Negro. A fragata Projeto 11.356R Buravesnik também foi vítima dos devastadores ataques de longo alcance da Ucrânia. Atacar esse navio permitiu à Ucrânia atingir novamente a estratégia de mísseis de Putin, já que o Buravesnik pode levar mísseis Kalibr usados pela Rússia contra a Ucrânia. No Estreito de Kerch, a Ucrânia destruiu 2 barcos patrulha que protegiam a ponte de Kerch, principal ligação entre a Crimeia ocupada e a Rússia. O ataque pode facilitar novos ataques à ponte na estratégia da Ucrânia para libertar a Crimeia. Por fim, em 22 de abril, a Ucrânia danificou a torre de comando de um navio de patrulha do FSB na região de Sebastopol, na Crimeia. ECA. Desde o início dissemos que iríamos dos Urais à Crimeia, e a Ucrânia não decepcionou. A Ucrânia nunca havia conseguido causar destruição de longo alcance nesse nível como vimos em abril. Refinarias e centros de exportação de petróleo foram destruídos pelo fogo, impactando fortemente as exportações de petróleo da Rússia.
Centenas de milhões de dólares em equipamentos militares foram destruídos pelo fogo, e muitos não poderão ser substituídos pela Rússia. Navios atingidos pela Ucrânia ficarão inoperantes por muito tempo, pois a indústria naval russa está desmoronando pelas sanções. Fábricas de mísseis foram destruídas, petroleiros da frota sombra atacados e a Ucrânia expandiu sua estratégia focada no petróleo para uma nova etapa da cadeia de suprimentos, já que o Mar Cáspio passou a ser alvo. Os drones de longo alcance da Ucrânia estão indo mais longe do que nunca, e seu sucesso revela que as defesas aéreas da Rússia estão mais sobrecarregadas do que nunca. Seria lógico supor que, ao focar em ataques de longo alcance, a Ucrânia reduziria esforços em outras áreas. O setor russo de médio alcance pode ter tido um breve alívio em abril, ou menos capangas de Putin foram eliminados pelos drones FPV ucranianos na linha de frente. Nem pensar. Na verdade, a Ucrânia também intensificou em ambos esses aspectos. No campo dos ataques de médio alcance, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, diz que a Ucrânia dobrou o número de ataques realizados na faixa de 20 a 150 quilômetros, ou seja, de 12,4 a 93,2 milhas. Em abril, o número de ataques nessa faixa dobrou em relação a março e foi 4 vezes maior que em fevereiro na retaguarda russa pela Ucrânia. O que a Ucrânia faz com esse tipo de ataque é destruir os sistemas de apoio que ajudam a Rússia a manter seus ataques na linha de frente. Centros de controle, cadeias logísticas, tropas e depósitos são destruídos. Cada ataque bem-sucedido nessa faixa enfraquece a força russa na linha de frente. E quando a Ucrânia atinge as defesas aéreas em suas regiões ocupadas, ela também abre corredores aéreos que pode usar para realizar mais ataques aéreos, seja nas proximidades ou mais profundamente dentro da Rússia. Os soldados da linha de frente da Rússia tiveram um mês difícil. Segundo Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, a Rússia teve 35 mil baixas em abril, enquanto a Ucrânia dobrou ataques de médio alcance e atingiu a Rússia com mais força do que nunca. Esse é o mesmo número de russos mortos ou feridos em março, mostrando que a estratégia da Ucrânia funciona. Ataques ucranianos na retaguarda russa enfraquecem os soldados de Putin. Não parece que a Ucrânia tenha superado o número de baixas que causou a Rússia em março, que foi um recorde de 35.351. Mas está perto, e em abril igualou seu recorde anterior de 35 mil baixas em dezembro. A Ucrânia afirma que abril é o 5º mês seguido em que a Rússia perde mais soldados no campo de batalha do que recruta para o exército de Putin. Somente os ataques de drones da Ucrânia custaram à Rússia 156.735 soldados entre dezembro e abril, segundo a mídia United 24. A Rússia recrutou 148.400 soldados durante o mesmo período, e provavelmente houve ainda mais perdas russas. Esses são apenas os casos que a Ucrânia pode confirmar por imagens captadas pelos próprios drones que causaram essas baixas. Incluindo ataques de artilharia e outras ações não registradas, as baixas russas em 5 meses provavelmente superam 160 mil. Vladimir Putin não vê alívio em nenhum cenário. A Ucrânia não está apenas intensificando sua campanha de longo alcance, ela está ampliando em todas as frentes, e a Rússia simplesmente não tem resposta. Agora acabou para a Rússia. Abril foi o mês mais cruel e devastador em baixas e destruição que a Ucrânia causou à máquina de guerra de Putin. Mas enquanto ele treme em um bunker longe do Kremlin, Putin sabe de um fato inescapável. Daqui em diante, só vai piorar para a Rússia. Se quiser entender o que a Ucrânia tem feito com drones de ataque de médio alcance, a gente te mostra. Nosso vídeo detalha a nova estratégia brutal da Ucrânia, destacando os alvos e como o ataque de 16 de abril pode marcar uma virada na guerra, que entra em nova fase. Veja o vídeo para saber mais e inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossos vídeos sobre as conquistas da Ucrânia contra a Rússia. Obrigado por assistir.